A Bendito do Pai Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie nesse ministério com a sua oferta, estaremos alcançando mais vidas. Esse é um ministério independente e, por isso, precisamos da sua participação. Creia que famílias estarão sendo restauradas no poder de Deus. A Bendito do Pai Produções tem o prazer de apresentar o livro Divórcio, a Maldição do Crente, autor Pedro de Castro. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. A tua atitude salvará casamentos. Capítulo 5. Casamento não é pique-cola? Quando eu era criança, havia uma brincadeira chamada pique-cola e brinquei muito com as outras crianças, tanto em casa como na rua e na escola. É uma pena que nos dias atuais esse tipo de brincadeira quase não existe mais, devido aos games e à própria internet. Tempos bons eram esses em que a inocência era uma marca registrada na vida das crianças. Essa brincadeira funcionava assim. No grupo de crianças, uma ficava destacada para correr atrás das outras, e quando essa tocava em uma delas, essa ficava imóvel no local até uma outra vir e tocá-la dizendo: está descolada. Biblicamente falando, quando uma pessoa se casa, é como se ela tivesse colada a outra enquanto viverem nessa terra. Talvez você diga, mas na brincadeira havia alguém que tinha o poder para descolar a que tivesse colada. É verdade. E esse poder existe em algo chamado divórcio, que não vem de Deus. Vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam sobre a união de duas pessoas do sexo oposto? E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Malaquias, capítulo 2, versículo do 14 ao 16. Quando alguém vai no cartório dar entrada nos papéis de casamento, o seu estado civil é de solteiro. Além da documentação necessária, é preciso ter também duas testemunhas para que o processo funcione. Quando chega o grande dia, há também a presença dos padrinhos e principalmente dos familiares testemunhando o acontecimento festivo do casal. Bem, pelo menos é o que acontece
em toda boa família em nosso país. Vamos analisar esse pensamento a seguir. Quando um solteiro resolve casar-se, ele sai do estado civil de solteiro para o de casado. Não é o que acontece? Muito bem. Então ele deixa o seu estado civil de solteiro e passou para o estado civil de casado. Um exemplo: passaram-se 5 anos e resolveram se divorciar. Qual será, a partir desse rompimento, o estado civil de ambos? Divorciado, e não mais o de solteiro, mesmo ele estando separado judicialmente. Falando, estará carregando para o resto de sua vida essa marca. Ainda que não queira, carregará, porque se uniu a uma outra carne. Então entendemos que o casamento não é brincadeira de escola e muito menos de rua. Agora vem a pedreira. No casamento acima mencionado, nos deparamos com as testemunhas, com os padrinhos e familiares, não é verdade? Mas acontece algo que passa por desapercebido nestes momentos, e é justamente Deus como testemunha do ato conjugal. Talvez você diga: e agora, Jesus, o que eu faço da minha vida? Esta é a minha realidade. Não se deixe enganar quando ouvirem palavras mentirosas como: você naquela época não tinha Jesus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não é carrasco. Deus sabia da sua situação e vai te dar um novo esposo, uma nova esposa, etc. Eu quero te fazer uma pergunta. Para quem veio a palavra de Deus? Medite nisso. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, inferno, lá estás também. Salmos 139, versículo 8. Nesse versículo, até o que acontece dentro do inferno não está em oculto. O diabo não dá um passo sem que Deus saiba, quanto mais o homem, que é temporão nesta vida. O homem, para justificar os seus interesses, acaba falando o que quer, na hora que quer, para se dar bem, e leva até uma certa vantagem neste mundo aos seus olhos, mas quando estiver diante do grande trono branco de Deus, falará o que para se justificar? Já que o Senhor sabe como e quando tudo aconteceu. O próprio Senhor diz em sua palavra que odeia o divórcio, algo que não vem de Deus. Quem é o homem para dizer o contrário? Tem muita gente pregando facilidade para ver suas igrejas lotadas, pregando o evangelho sem compromisso com a santa palavra de Deus. As pessoas estão vendendo a aparência de que vai tudo bem, quando na verdade nada vai bem. As suas vestes por debaixo estão cheias de violências, mentiras, frustrações, desilusões, separação conjugal e de Deus. Acorde, diga não ao sofrimento.
Você não precisa dar satisfação às pessoas, e sim a Deus. Mude a sua história hoje. Use o nome de Jesus. Ele quer resgatar o seu coração para operar sinais e maravilhas em seu casamento. Acorde, lute pelo que é seu. Se você não fizer isso, quem fará? A palavra do Senhor veio para toda a humanidade. Só é feliz quem dá crédito a ela. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Capítulo 6. Seus olhos. Nos depararmos com casais que não vivem como gostaria de viver, se amando e se dedicando um ao outro. Na maioria dos casos, o sintoma de terem os seus sonhos frustrados é uma realidade bem presente em seus semblantes, marcados pela dor que carregam por não terem os seus sonhos desejados. Uma das causas é provocada pela vida corrida, que é levada no dia a dia, na cidade, e a maneira que é imposta o convívio do casal. Uma hora os dois trabalham, outra, um ou ambos também trabalham e estudam. Um trabalha de noite, o outro de dia. Um sai de madrugada para trabalhar e vai em seguida estudar, etc. Podemos observar que quando uma destas situações acontece, qual o tempo que um tem para o outro? Como pode alguém, nessa situação, entender o que é preciso para uma maior intimidade, se o tempo de convívio é tão pequeno? Esses são alguns exemplos do que acontece por causa do distanciamento que há entre duas pessoas que se encontram casadas. Eu tenho vários amigos na cidade que, na hora de suas refeições, gostariam que suas esposas os servissem, mas é algo que não acontece, para desespero deles. Daí já dá para ter uma noção de como anda a vida deles, sentimentalmente falando, juntos, porém cada um para um lado, levando a vida de exclusivismo. Ainda não entenderam o que é vida a dois. Então, toma sofrimento. E o Senhor Jesus, por mais que o busque, ele não pode fazer nada, porque o próprio foi maior exemplo de servo. Quem quer ser servido, que sirva. Porque vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 15 ao 17. Conheci vários casais que moram num campo e pude observar a vida que eles levam. O sossego é algo bem real.
e marcante na vida deles, justamente por estarem mais tempo perto um do outro. Isso vi em pessoas crentes em Jesus e não crentes. O convívio traz a submissão, a entrega, onde pude observar uma certa harmonia, um querendo agradar o outro, o ar de riso estampados em suas faces, mostrando gratidão um pelo outro, algo que, com raridade, encontramos na cidade. E por quê? Justamente pela vida expressa que a cidade apresenta. É preciso identificar o problema e solucioná-lo. São os olhos, lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23. Através dos olhos, que enviamos mensagens bem claras ao nosso cérebro e também ao nosso coração. Se alguém visualiza uma mensagem ruim, há uma tendência gigantesca de que ela fique armazenada na mente e, o pior, guardada dentro do seu coração. E não é o que acontece? Então, se guardamos coisas ruins, igual a trevas, todo o corpo estará sofrendo as mutilações desse ato. Um exemplo: quando alguém desiste do seu casamento, seja lá qual for o motivo, você acha que essa pessoa está na luz ou nas trevas? A palavra diz que grandes trevas serão, enquanto o segundo momento dela será pior do que o primeiro. Quem está nessa situação sabe muito bem do que eu estou falando. Vem aquela pergunta: o que eu faço? Vamos lá. Pedir perdão a Deus e confiar que verdadeiramente está perdoado. Exigir a saída do sintoma do mal, da mente e do coração, em nome de Jesus. Perdoar todos os que quiseram ver o seu mal. A cada um deles, pedir perdão, ainda que você seja vítima. E, principalmente, você precisa se perdoar. Depois desse processo, você estará livre para reivindicar o que lhe foi tomado. Os seus olhos serão bons, todo o seu corpo será luminoso. Vá atrás do que é seu, levante a cabeça, viva a partir de então os sonhos que estão guardados dentro do seu coração. Se for preciso voltar para o esposo ou esposa, volte. É direito seu. Deixe de prestar conta de sua vida à sociedade. Preste contas ao Senhor e seja abençoado, abençoada. Diga bem forte: eu sou luz, os meus olhos são luz, porque o meu Jesus é a verdadeira luz. Ele é comigo, eu sou com ele. As trevas não dominam mais a minha vida sentimental, conjugal. Em nome de Jesus, eu vou recuperar o que é meu por direito. Compartilhe com as pessoas que te cercam as novas experiências de vida com Deus a partir do exercício dessa fé acima mencionada.
você estará colhendo frutos que jamais imaginou que seria possível em sua vida. Fuja desse lema mundano. Cada caso é um caso. De onde tiraram essa colocação para a vida 2? Da palavra de Deus? Estão de brincadeira. Eu te pergunto, diante do grande trono branco de Deus, você acha mesmo que isso vai funcionar? Tá brincando? O sentimento pelas coisas terrenas anula a fé em Jesus. Parece até que o período de adolescência voltou. Olhe para frente e cresça espiritualmente. Reflita: tudo posso naquele que me fortalece. Reflita: tudo posso naquele que me fortalece. Reflita: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13.